aí, galera da química, prontos para uma exploração rapidinha pelo mundo das moléculas? Opa, vamos nessa. Hoje, a gente vai desvendar uns segredinhos dos ácidos e bases, como os átomos se grudam, sabe? E também as formas das moléculas e por que umas misturas simplesmente não rolam. Assuntos bem importantes, hein? Com certeza. Joaquim e Iago Cândido, prestem atenção aí. E Ana Júlia e Ana Liz, escuta direitinho, viu? Essa missão é para a turma toda. Alberto, Rafael, Carlos Eduardo, Claio, David Dias, Flaviana, Vanessa, Márcio, Guilherme Augusto Barreto, Isabela Taime, João Wendel, Diego, Larissa, Kevin, Ravi, Clara Castelo, Giuliane, Samuel, Rauana, Raissa, Tainara e Yara. Todo mundo a postos. Maior galera. Vamos começar tipo detetives dos ácidos. O que acontece quando um ácido cai na água? Pensando na teoria de Arrhenius. Pega o HCl como exemplo. Bom, então, segundo Arrhenius, né, os ácidos são aquelas substâncias que, quando você joga na água, elas liberam íons hidrogênio, o H+. H+, certo. Isso, H+. O HCl, que é o cloreto de hidrogênio, quando está em água, ele se separa total, libera o H+, e o íon cloreto, o Cl-. Ah, então ele se quebra em íons. Exato, ele ioniza. E essa liberação do H+, é que faz a solução ficar ácida, segundo Arrhenius. É a marca registrada dele. Entendi. Então é o H+ que manda no pedaço ácido. Mas, assim, como a gente descobre se algo é ácido ou básico sem provar? Porque provar não pode, né? Jamais. Nem pensar em provar. Para isso existem os indicadores ácido-base. A fenolftaleína é super famosa, né? Ah, fenolftaleína, nome chique. Como ela funciona? Parece agente secreto. Quase isso. Ela é tipo um camaleão químico. Se a solução está ácida ou neutra, ela fica quietinha, incolor. Não acontece nada. Incolor. Mas aí se o meio fica básico, pá! Ela muda de cor, fica rosa ou até meio vermelho, sabe? Um rosa bem forte. Que legal. Então ela denuncia se tem base ali. Se a gente pingasse no suco de limão, que a gente sabe que é ácido, o Joaquim talvez lembre a cor que ia ficar. Exato. No limão ia ficar incolor, porque é ácido. Show. Agora, mudando de assunto, como é que os átomos ficam juntos? As ligações químicas. É tipo uma amizade tranquila ou rola uma disputa, tipo o Iago e o Diego decidindo quem pega o último pedaço de bolo? É mais para disputa mesmo. É tipo um cabo de guerra pelos elétrons. A palavra-chave aqui é eletronegatividade. Eletronegatividade, a força para puxar elétrons, né? Isso, a força que cada átomo tem para atrair os elétrons da ligação. Se a diferença dessa força entre dois átomos for muito grande, um deles é tão mais forte que ele, tipo, rouba o elétron do outro. Rouba mesmo. Forma íons, um positivo e um negativo. Por exemplo, no sal de cozinha, o NaCl. O sódio Na perde um elétron, vira Na+. O cloro Cl ganha, vira Cl-. A atração entre esses íons é a ligação iônica. Entendi. E se a diferença de força não for tão grande assim? Aí eles não roubam, eles compartilham os elétrons, formam uma ligação covalente. É tipo, ok, vamos dividir. Ah, então tem a galera que rouba, iônica, e a galera que divide, covalente? E dentro da covalente tem polar e apolar, é isso? Exatamente. Depende de como eles dividem. Se a divisão for meio desigual, sabe? Um átomo puxa o par de elétrons mais para perto dele do que o outro. Tipo, puxa mais a coberta. Isso. Aí a ligação é covalente e polar. Cria um polo negativo perto de quem puxa mais e um positivo no outro. Pensa na molécula de água, H2O, ou no HI. E a apolar? A apolar é quando a divisão é justa, ou porque os átomos são iguais, tipo no gás nitrogênio, N2, ou porque eles têm forças muito parecidas. Aí ninguém puxa mais que o outro. É uma ligação mais na paz. Ana, Júlia e Ana Liz, qual vocês acham que tem mais tensão, mais desequilíbrio? A polar, né? São certeza. A polar tem essa diferença. Beleza, entendi a briga pelos elétrons. Agora, vamos para as formas das moléculas. Elas não são retinhas, né? Tem formas 3D. Como a gente sabe qual forma vai ter? Tem uma teoria com um nome esquisito.
RPCV. Isso, RPCV. Parece trava-língua. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Uau! Mas a ideia por trás é até simples. Pensa nos pares de elétrons que ficam em volta do átomo central da molécula. Tanto os que fazem ligação quanto os que sobram, os não ligantes. Tá. Esses pares de elétrons são todos cargas negativas. Então, eles se repelem. Querem ficar o mais longe possível uns dos outros. E essa briga por espaço é que define a geometria, a forma da molécula. É tipo o Rafael e o Carlos Eduardo, tentando achar o melhor lugar num sofá, cada um querendo o seu canto. Boa! Cada elétron quer seu espaço vital. E que formas isso pode gerar? Tem várias. As mais comuns que a gente vê são linear, que é retinha, tipo no CO2, dióxido de carbono, e no CS2. Linear. Tem a angular, que parece um V, como na água, H2O, e no dióxido de enxofre, SO2. E tem a tetraédrica, que parece uma pirâmide de base triangular, como no metano, CH4. E essa forma influencia em quê? Influencia em tudo, principalmente na polaridade da molécula inteira. Olha só, o CO2 é linear, e os dois lados se cancelam, então ele é apolar. Mesmo tendo ligações polares. Sim, a geometria faz cancelar. Já a água H2O é angular. Por ser tortinha, os polos não se cancelam, então a molécula é polar. Entendi. O metano, CH4, é tetraédrico, supersimétrico, então é apolar. Mas a amônia, NH3, que tem uma forma parecida, piramidal trigonal, tem um par de elétrons sobrando lá em cima, que desequilibra tudo, aí ela é polar. O CHCl3 também é tetraédrico, mas como tem átomos diferentes ligados no carbono, ele acaba sendo polar. Muita coisa depende da forma, então. O Cleio ou o David Dias talvez saibam porque a água é angular e não linear, tipo o CeLO2. É por causa daqueles pares de elétrons que não estão fazendo ligação lá no oxigênio. Eles empurram as ligações para baixo, deixando a molécula angular. Faz todo sentido. Essa repulsão é poderosa. Falando em água e polaridade, por que quando a gente dissolve sal na água, ela passa a conduzir eletricidade, mas se for açúcar não conduz tão bem? E aquelas soluções da hidroponia? A resposta está nos íons de novo. Substâncias iônicas, como o sal de cozinha NaCl, quando dissolvem em água, se separam nos seus íons, Na+, e Cl-. Eles ficam soltos na água. Exatamente, livres para se mexer. Ácidos fortes também ionizam bastante, liberando H+. Esses íons soltos e com carga conseguem carregar a corrente elétrica pela água. Por isso chamamos de solução eletrolítica. E o açúcar? O açúcar, sacarose, dissolve bem na água, mas ele forma moléculas inteiras, neutras. Não libera íons em quantidade significativa. Sem íons livres, não tem como conduzir eletricidade direito. E na hidroponia? Na hidroponia, eles precisam dar os nutrientes para as plantas sem usar terra, né? Então eles dissolvem vários sais na água. Esses sais liberam os íons que as plantas precisam para crescer, tipo cálcio, Ca2+, magnésio, Mg2+, potássio, K+, nitrato, NO3-. São soluções eletrolíticas nutritivas. Que demais! Muito prático. Agora, para a gente fechar nossa missão, o clássico do tempero de salada. Por que raios o azeite e o vinagre não se misturam de jeito nenhum? É tipo birra química, sei lá, como a Flaviana e a Vanessa que nunca concordam qual série assistir. É quase isso. É uma incompatibilidade química mesmo. Lembra daquela regra de ouro da química? Semelhante dissolve semelhante. Lembro disso. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Isso aí. O vinagre é basicamente água, que é polar, com um pouco de ácido acético, que também é polar. O azeite é uma gordura, uma mistura de moléculas grandes que são apolares. Então, um é polar e o outro é apolar. Exatamente. As moléculas polares do vinagre gostam de interagir entre si. As moléculas apolares do azeite também interagem bem entre elas. Mas a interação entre uma molécula polar e uma apolar é muito fraca. Elas não se curtem quimicamente.
Elas não falam a mesma língua química, né? Perfeito. Por isso elas ficam separadas, formando duas camadas. O Márcio ou o Guilherme Augusto já devem ter visto isso acontecer 1000 vezes no prato de salada. Com certeza. Ufa, missão quase completa, hein? Demos uma geral em ácidos, bases, ligações, formas, polaridade, solubilidade. Que viagem. Foi intenso, mas acho que deu para clarear bastante coisa, né? Sim, Barreto, Isabela Taime, João Wendel, Diego, Larissa Kenen, Ravi, Clara Castelo, Giuliane, Samuel, Rauana, Raissa, Tainara, Yara. Deu para pegar tudo, anotaram aí? E fica aí a pulga atrás da orelha, né? Agora que a gente entende melhor como a polaridade funciona, como isso pode ser útil, dá para pensar em criar remédios que chegam no lugar certo do corpo, ou até materiais novos, mais eficientes para, sei lá, limpar óleo derramado. É verdade. A química tá em tudo. Bom, espero que tenham gostado dessa nossa exploração química. Avisem os colegas que os nomes deles foram citados aqui no nosso papo. Espalha a notícia. E o mais importante de tudo, estudem para a prova. Valeu, galera! Até a próxima.